Boa noite, boa noite. Eu sou Leandro Miranda, diretor do Nova Visão Contabilidade. A todos, boa noite. Começando aqui o episódio 4 do Pergunte ao Contador. Hoje nós vamos estar falando sobre empreendedorismo. Então você que quer abrir uma empresa, você que quer empreender, abrir um negócio, vamos ficar ligado no que a gente vai falar aqui. Tá bom? E se você tiver alguma pergunta para fazer sobre empreendedorismo, então você pode deixar aí nos comentários, que a gente responde aqui, tá? Ao longo do programa. Ou deixa lá no direct, né, do Instagram, caso você estiver assistindo pelo Instagram. Ou deixe no Facebook, lá no Messenger do Facebook, tá? Caso você esteja também assistindo pelo Facebook. Ok? Ou nos comentários desse vídeo, tanto no Instagram quanto no Facebook. Ok? A todos boa noite. Lembrando que o Pergunte ao Contador é toda quarta-feira às 19 horas. Tá? Nós temos 1 hora aqui para falar um pouco sobre assuntos diversos relacionados aí a empreendedorismo, imposto de renda, área empresarial, o que for. Ok? Vocês estão abertos a fazer perguntas, mas o tema deste programa hoje e nas próximas 5 lives é empreendedorismo. Ok? Então hoje nós vamos estar falando sobre organização empresarial, tá? Planejamento e abertura de negócio. Semana que vem vamos estar falando sobre microempreendedor individual, sobre MEI. Na outra semana nós vamos estar falando sobre micro e pequenas empresas, tá? No dia 22 vamos estar falando sobre gestão empresarial. E no dia 29 vamos fazer aí um compiladão, tá, de tudo que aconteceu aqui nesses 5 programas. Então vai ser um geralzão, vocês vão poder tirar dúvidas aí com relação a todos os assuntos abordados nessas 4 lives aí. Então repetindo, hoje vamos estar falando sobre organização empresarial, planejamento e abertura de negócio. Tá? Semana que vem, dia 8 de junho, vamos estar falando sobre microempreendedor individual. Tá? Então, se você é MEI, se você conhece alguém que é MEI, ou se você quer ser MEI, então fica ligado no programa de semana que vem. Tá? Dia 15 de junho falaremos sobre micro e pequenas empresas. E 22 de junho falaremos sobre gestão empresarial. Ok? E dia 29, tá? É um geralzão aí, uma live geral, tá? Para que vocês possam tirar dúvidas relacionadas aos 4 programas dessa live aqui sobre empreendedorismo. Que exclusivamente no mês de junho nós vamos falar sobre empreendedorismo. Ok? Então quero saudar a todos vocês aí, tá? Deixar meu forte abraço a todo o pessoal aqui do Rio de Janeiro, tá? Que acompanha, o pessoal de São Paulo também, tem gente de outras partes do Brasil que também acompanham aqui o Pergunte Contador, ok? Fico lisonjeado aí com a audiência de vocês, ok? E vocês que são de outras praças também podem perguntar, fica à vontade para perguntar, tranquilo? Não é porque a Nova Visão fica no Rio de Janeiro que você não vai tirar sua dúvida, você pode tirar sua dúvida, fica à vontade, que estamos aqui para isso mesmo, ok? Então hoje nós vamos falar sobre planejamento, abertura de empresa, ok? Dentro de um tema chamado organização empresarial, ok? O que seria organização empresarial? É justamente o ato de você querer abrir um negócio, de você querer virar um empresário, você quer empreender, ok? Se você tem o interesse de empreender, então você fique ligado no que nós vamos falar aqui, ok? E como é que isso acontece? Tá? É simplesmente eu chegar, pegar o meu dinheiro e investir em alguma coisa? Não necessariamente. Tá? Existem alguns passos que você tem que dar antes de você poder empreender. Tá? E o principal passo dele se chama planejamento. O planejamento ele é de suma importância, tá, no ramo empresarial. Nada se faz sem planejamento.
Se você vai começar um negócio sem ter planejado antes, as chances disso dar errado são muito grandes, tá? Existem empresas aí que abrem, por exemplo, e não duram 6 meses justamente porque não tiveram planejamento, tá? Na hora de abrirem seus negócios, ok? Então, fiquem ligados porque o planejamento é de suma importância. E o que eu tenho que planejar antes de abrir? Tá? Primeiro de tudo, definição do objeto social da empresa ou do negócio. Tá? Se você vai abrir um meio, se você vai abrir uma empresa, o planejamento, tudo que eu vou falar aqui serve, ok? Isso aqui é para qualquer tipo de negócio. Tudo bem? Então, primeira coisa é a definição do objeto social. E o que é o objeto social? O objeto social nada mais é do que o que você vai fazer, é o que você vai trabalhar. Tá? Você pode ter um objeto social ou você pode ter vários objetos sociais. Okay? Mas você vai ter que destacar um que é o que a gente vai chamar de objeto principal. Tá? E os demais serão objetos secundários. Ok? Então, vocês têm que definir bem o que é o objeto social. Um exemplo, tá? Um exemplo aqui. Vamos supor que você quer abrir um salão de beleza, tá bom? Então, qual é o objeto principal do salão de beleza? Então, é você trabalhar com prestação de serviço na área de beleza. Na área de beleza. É o KNAI voltado para salão de beleza. Entendeu? Você pode agregar ao salão de beleza como secundário manicure, pedicure, entendeu? Outros serviços dentro do salão. Isso aqui é só um exemplo, tá? A definição do objeto foi salão de beleza, ok? E secundário, manicure, pedicure, maquiagem, entre outros, entendeu? Aí você pode definir o objeto social. O objeto social foi definido, tá ok, isso. Agora, onde vai funcionar a empresa? Onde vai funcionar? Qual o local? Qual o local? Então você vai definir o local, tá? O que é o local? O local é o endereço. É o local que a empresa vai estar situada, tá bom? Então você tem que prestar atenção no seguinte: se você vai abrir uma loja, se você vai abrir uma distribuidora, se você vai abrir... Existem locais específicos para cada tipo de negócio. Entendeu? Por exemplo, você vai abrir uma loja virtual, por exemplo. Tá? Tem um local específico, tem uma regra específica. Então você tem que prestar atenção no que você vai abrir. Tem que definir bem. Então, por exemplo, você vai abrir uma loja. Tá? Vai abrir uma loja. E essa loja é um armarinho, por exemplo. Tá? Você vai definir o local. Aí eu vou abrir um local, um armarinho, por exemplo, no centro do Rio de Janeiro. Tá definido. Beleza? Ou vou abrir um armarinho em Madureira. Ou você que é de São Paulo, vou abrir um armarinho na Rua Augusta. Entendeu? Ou você que é de Aracaju, vou abrir lá no centro de Aracaju. Ou você que é de Fortaleza, vou abrir no centro de Fortaleza. Você está entendendo? Então você vai definir o local e você vai procurar um local específico. Entendeu? Agora vamos supor aqui o seguinte, tá? Fica ligado. Por quê? Para cada tipo de negócio tem uma exigência. Tá? Para cada tipo de negócio tem uma exigência. Então, por exemplo, se você vai constituir, por exemplo, uma distribuidora, você não vai alugar uma loja. Você vai ter que alugar um galpão. Se você vai abrir uma loja virtual, tá? Você vai ter que ter uma sala comercial. Tá bom? Todos os locais para todos os negócios devem ter IPTU comercial. Nenhum deles pode ser de caráter residencial. E o local também tem que ser prestado atenção porque existem bairros ou localidades
que é de cunho residencial e pode acontecer da prefeitura local não deixar. Então tem que observar bem, antes de você abrir, observar o local que você quer montar o seu negócio, para saber se ele cabe ali, ok? Definido o local, vamos lá para a parte do público-alvo. Tá? O que seria o público-alvo? É o público que eu quero atingir. Tá? Eu quero atingir um determinado público. Por exemplo, eu quero abrir um bar. Tá, que tipo de bar você vai abrir? Onde você vai abrir? Eu vou abrir um bar na zona sul do Rio de Janeiro, que vai servir vai ter happy hour e tudo mais. Um exemplo. Então você vai abrir para um público específico. Entende? Ou você pode abrir para todo o público. Tá? Livre. Isso tudo vai demandar de acordo com o que você vai abrir. Então você tem que prestar atenção no que você quer, qual o segmento de público que você quer atingir. Ah, eu quero atingir só o público feminino. Ah, eu quero atingir só o público masculino. Eu quero atingir todo o público. Eu quero atingir só criança. Um exemplo. Entende? Então isso tem que ser bem definido. Definiu essas três coisas, objeto social, local e público-alvo, você vai fazer uma coisa chamada pesquisa de mercado. Tá? Você vai fazer uma pesquisa para saber se o seu tipo de negócio vai ser bem aceito naquela localidade que você vai abrir. Ou se já tem alguma coisa mais ou menos parecido com o que você quer fazer. Né? Para você ver a questão da concorrência, ver preço que está sendo praticado, qual o preço de mercado local, para saber que tipo de preço você vai poder praticar. Então a pesquisa de mercado é de suma importância para que você possa abrir alguma coisa, tá? É de suma importância. Então se você não fizer uma pesquisa de mercado, corre-se o risco da sua empresa, por exemplo, não durar 6 meses, 1 ano, porque você pode muito bem abrir um negócio em que na localidade ou em locais próximos, por exemplo, num raio de 10 quilômetros, por exemplo, você ter coisas similares ao que você está fazendo, entendeu? Com preços de repente melhores do que o seu. Então a pesquisa de mercado é de suma importância. O ideal é que ela abranja pelo menos aí 10 quilômetros mais ou menos, num raio de 10 quilômetros de onde você está. Tá? Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, vamos supor que eu vou fazer a pesquisa aqui. Tá? Vamos supor que a minha empresa estivesse localizada, por exemplo, no bairro de Madureira, que é um grande centro comercial aqui do Rio de Janeiro. Tá? Em 10 quilômetros, a minha pesquisa iria até mais ou menos a Penha, ou então até Jacarepaguá, ou então até Anchieta, ou então estourando muito Nilópolis, município de Nilópolis, então Bangu, tudo fica num raio mais ou menos aí próximo de 10 quilômetros, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então você tem que ter essa noção de saber se o que você vai fazer possui outras pessoas fazendo, qual é o preço, ou se não tem ninguém. Se não tiver ninguém, se a ideia foi inovadora, maravilhoso. Maravilhoso. Mas se a sua ideia não foi inovadora, então procure fazer a pesquisa de mercado para que você não venha ter problemas com relação a público ou a falta dele. Entende? Pois bem, definição do nome fantasia é o próximo passo do nosso planejamento. O que é o nome fantasia? O nome fantasia nada mais é do que seria a marca da empresa. Mas não é bem isso. Por exemplo, eu vou abrir uma loja, tá? Vou abrir uma loja de roupa. E lá eu vou botar no meu letreiro, tá? O nome fantasia, que normalmente é a marca. Tá? Então, por exemplo, né? Você pode aí botar, sei lá, você tá uma marca antiga aqui no Rio de Janeiro, que hoje acabou, infelizmente, a Pier, né? Tinha loja Pier, você via lá em Rio Bonito, por exemplo, né? Rio Bonito, Niterói, a Pier tinha muito do lado de lá,
né, Niterói, São Gonçalo e tal, tinha a loja da Pier. Então você comprava as roupas da Pier por lá. Né? Como tinha a loja da Bi, por exemplo, que aqui no Rio, que ficava em Copacabana, né? Que ficava no Leblon e tal. Então tem a marca, inclusive a marca da roupa é a marca da loja, é o nome da loja, é o nome fantasia. Então o nome fantasia é de suma importância, mas o que acontece? Não é só definir o nome fantasia. Há que se fazer uma pesquisa sobre esse nome. Entendeu? Tem que ser feita uma pesquisa. Então, quando você for abrir a sua empresa, é de suma importância que você peça ao seu contador, que vai fazer o trabalho, ou o despachante, para que ele faça uma pesquisa do nome fantasia. Entendeu? Se tem esse nome fantasia. Ok? Então, ele vai fazer a pesquisa, tá bom? Quando for abrir a empresa. Mas isso é para frente. Então você definiu a marca, definiu a marca que vai fazer esse logotipo e tudo mais. Tá definido bonitinho? Beleza, agora vem a viabilidade. E o que é a viabilidade? A viabilidade nada mais é do que quanto eu vou gastar para poder abrir isso tudo. Quanto eu vou gastar para abrir isso tudo? Essa definição de quanto você vai gastar é de suma importância, tá? Suma importância. Quanto é que você vai gastar? Você tem que levantar, tá? Se você vai lançar um produto no mercado, você tem que saber, por exemplo, quanto vai custar o meu produto no mercado. Então essa questão da viabilidade é de sua importância. Você vai ver a questão da produção, quanto você vai gastar, entendeu? A questão da viabilidade é o seguinte: eu vou precisar de maquinário para produzir, se você vai produzir alguma coisa. Ou eu vou prestar um serviço, vou precisar de algum tipo de máquina, alguma coisa. Isso é a questão da viabilidade. Entendeu? É o fazer acontecer. É o que vai fazer o teu negócio realmente acontecer. Vou abrir, por exemplo, uma loja virtual. O que eu preciso para abrir uma loja virtual? Entendeu? O que eu preciso? Preciso de um servidor, né? Preciso ter um domínio. Então, quanto custa isso tudo? Entende? Então, esse levantamento de quanto custa é de sua importância. E claro, dentro dessa questão da viabilidade está o quê? A pesquisa do registro da empresa ou da abertura do seu negócio. Ah, eu vou abrir um MEI. Tá ok, você vai abrir um MEI, mas você vai tirar um alvará, você vai ter que tirar um alvará, você vai ter que emitir nota. Entendeu? Você vai precisar emitir nota, você vai ter que comprar maquinário, vai ter que comprar um computador. Então, não é bem assim, entendeu? Não é bem assim, simplesmente chegar e abrir. Não, não é. Nós estamos no Brasil. Então, hoje, 2022, nós temos que prestar muita atenção naquilo que a gente faz, para que você não tenha prejuízo, entendeu? Ou altos prejuízos desnecessários. E eu quero que você sempre se lembre do seguinte: que o pequeno de hoje é o grande de amanhã. Mas para você se tornar grande, você tem que fazer por onde. E tudo começa tendo um bom planejamento. Tá? Então você que chegou agora, tá? Boa noite. Nós estamos falando aqui de organização empresarial. Estamos falando sobre planejamento, tá? E falamos sobre definição do objeto, sobre definição do local, definição do público-alvo, pesquisa de mercado, nome fantasia e viabilidade do negócio. Voltando a falar aqui sobre viabilidade, então você tem que desenhar todo um processo. Vou citar um exemplo aqui. Um amigo meu montou uma empresa de trufa, né, de chocolate, alguns anos atrás. E ele me chamou uma vez para poder ver a questão do processo produtivo dele.
que era algo artesanal. E ele queria investir para transformar aquilo numa empresa. Então começou-se a fazer uma elaboração, mais ou menos, de quanto seria, né? Então foi feito todo um planejamento. Entende? Então, assim, desde o público, desde o objeto, o local, até os produtos. Até os produtos. Ô, amor, obrigado. Obrigado. Até a concepção dos produtos, ingredientes, embalagem, isso tudo tem que ser levado em consideração na hora do planejamento. Para quando você for tirar do papel, você já ter noção do quanto você vai investir. Até porque nós vamos falar agora mais aí na frente uma coisa chamada capital social. Entendeu? Que quando você vai abrir a empresa, o contador vai perguntar para você assim: qual vai ser o capital social? O que é o capital social? O capital social é o quê? É o valor de quanto você vai investir. Entendeu? Quanto vai ser o seu gasto para tornar o seu negócio possível de funcionar. A gente vai falar mais na frente, tá? Então, definido o objeto social, tá? Ou principal e secundários, ou só o principal. Definiu o local. Definiu o público-alvo, desculpa. Enfim, o público-alvo. E a pesquisa foi feita uma pesquisa de mercado e definiu o nome fantasia e fez a viabilidade. Tá tudo certo? Ok? Beleza. Agora nós vamos levar para o contador. Agora nós vamos levar para o contador. E aí, quando você chega no escritório de contabilidade ou de um despachante, você vai fazer a abertura da empresa. Tá? Você vai fazer a abertura da empresa. E aí, o contador vai fazer algumas perguntas para você. Você vai falar, vai perguntar: Leandro, você vai chegar lá no meu escritório da Nova Visão. Leandro, quero abrir uma empresa e eu tenho uma ideia, eu fiz um planejamento. Ele vai perguntar para você: vamos lá, ok, que tipo de empresa você vai abrir? Você vai ter um sócio ou você vai abrir sozinho? Ok? Qual o porte da empresa que você vai abrir? Ou seja, qual o teu grau de investimento e receita que você tem de imaginação que você vai atingir o que você quer fazer? Qual o endereço? Você já tem um local? Então, todas essas perguntas o contador faz, ele vai perguntando. Né? Claro, dependendo do negócio que você vai abrir. Isso depende do negócio. Tá? Então, por exemplo, nós vamos falar agora, né, sobre algumas coisas pertinentes à abertura de empresa. Então vamos falar sobre tipos de empresa, porte de empresa, razão social e endereço, quadro societário, o que é um capital social, formas de tributação, responsável técnico e escrituração contábil. Ok? Você que está chegando aí agora, quiser deixar sua pergunta, deixa sua pergunta aí, tá bom? Sobre a parte de empreendedorismo que a gente responde, ok? Ou se você quer deixar, você pode deixar também lá no Instagram, pode deixar no Facebook, ok? Que a gente responde a sua pergunta. Então, voltando aqui, nós falamos sobre planejamento e agora nós vamos falar sobre abertura de empresa. Você já fez o planejamento, você já definiu o objeto, local, fez pesquisa de mercado, viu a viabilidade. Aí agora você vai levar para o contador. Então, tipos de empresa. Quais são os tipos de empresa que nós temos hoje no Brasil? Tá? Vamos lá, nós temos o empresário individual, tá? Que o seu documento constitutivo é o requerimento de empresário, tá? Nós temos a sociedade civil, tá? Que ela pode ser simples ou empresária, tá? Seu documento constitutivo é o contrato social. Nós temos uma sociedade anônima,
que é o capital aberto, de capital aberto ou de capital fechado, em que o seu documento... Boa noite, dona Magali. Boa noite. Em que o documento constitutivo é um estatuto social. E nós temos a Sociedade Limitada Unipessoal, que é a SLU, que é nova, inclusive. Ela está substituindo, ela substituiu, na verdade, as empresas Eireles. As Eireles, elas caíram em desuso, elas foram substituídas a partir deste ano pelas sociedades limitadas unipessoais. Então, você conhece alguém que tem uma Eireli, avisa para ela, tem que mudar a documentação. Tem que mudar para SLU. Beleza? Ou para qualquer uma dessas que eu falei aqui. Tá? Empresário individual, sociedade civil, sociedade anônima, tá? Ou sociedade limitada unipessoal, SLU. Tá? E aí você vai chegar para o seu contador e falar assim, não, eu vou abrir sozinho. Se você vai abrir sozinho, você pode escolher ou empresário individual ou sociedade limitada unipessoal. Qual é a diferença? Vamos lá. O empresário individual, você pode abrir com capital mínimo. Você não tem exigências muito grandes de valores de capital de investimento. Ok? Isso é para pessoas que querem abrir um negócio sozinho, sem sócio. O cara vai ter um capital bem baixo para investir. Tá? Por exemplo, você vai prestar um serviço, você vai abrir uma empresa de prestação de serviço. Entendeu? Oi, seu Jackson. Boa noite. Boa noite. Você vai abrir uma empresa de prestação de serviço, uma consultoria, por exemplo, em que o seu grau de investimento é baixo. Então você não precisa registrar uma SLU, por exemplo. Você pode abrir uma empresária individual, por exemplo. No caso de uma SLU unipessoal, por exemplo, uma sociedade limitada unipessoal, é quando você é um profissional técnico, um profissional de bacharelado. Um exemplo aqui, um advogado, por exemplo. É mais para advogados, contadores, pessoas que trabalham na área da saúde, né, como fisioterapeutas, médicos que querem abrir uma empresa. Aí pode abrir um sistema de sociedade limitada unipessoal. E aí o que acontece? Nesse caso, quando você abre nesse sistema aqui, o ISS ele é mais baixo. Né? O ISS é mais baixo. E outra, nesta formação você pode admitir um sócio a qualquer momento. Porém, não confundir, tá, com a sociedade limitada unipessoal de quando você é uma sociedade civil e perdeu um sócio. Isso existe, a gente vai falar sobre isso mais na frente. Beleza? Então, nesse caso aqui, a sociedade limitada unipessoal é para pessoas que vão prestar serviço, mas de cunho técnico, tá? Por exemplo, um engenheiro vai prestar serviço sozinho, tá? Um contador vai abrir um escritório de contabilidade só ele, sem sócio, ou um médico, um advogado, ok? Um empresário individual, não. Né? Um empresário individual você não precisa ser técnico ou não tem problema. Você pode abrir lá como empresário individual, tá tudo certo. Ok? Essa é a diferença. No caso de sociedade civil, né? É a sociedade por si só. Duas pessoas resolvem constituir uma empresa, ou mais de uma, e aí, né, elas podem constituir uma empresa. Sociedade simples, né, duas pessoas normais, e sociedade empresária, quando empresas se reúnem para abrir um outro negócio. Em empresas de participação, por exemplo, aí já é sociedade empresária. Nesse caso, a sociedade civil, né, quando mais de uma pessoa vai abrir um negócio em comum. Vocês vão abrir se reúnem, todos querem abrir, por exemplo, aqui um salão de beleza. Né? Vários cabeleireiros querem se reunir para abrir um salão. Então, vamos registrar uma sociedade civil. Ok? Vamos registrar uma sociedade civil, vamos girar sobre uma única marca e tal. Basicamente é isso. Tá? Sociedade anônima é quando você vai abrir uma empresa em que essa empresa vai atingir um capital altíssimo, acima de 48 milhões de reais, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, o capital social de a sociedade anônima, ela normalmente maior do que 48 milhões de reais. E para chegar a esse ponto,
você tem que ter um planejamento muito bom, né? Então, assim, não é simplesmente fácil chegar e transformar uma empresa hoje no Brasil como SA. Existem algumas exigências para isso. Então, primeiro, normalmente, as empresas começam limitadas, depois a transformação à medida que as empresas vão crescendo no mercado. Ok? Se você se interessa por esse assunto aqui, sobre tipos empresariais, e quiser que a gente faça uma live sobre isso exclusivamente, levanta uma hashtag aí, ó. Bota aí, ó, faz a live, que a gente faz essa live aí sobre tipos empresariais, falando um pouco mais aprofundado sobre o assunto, tá? Porque isso aí rende, é um assunto que rende muitas dúvidas e inclusive problemas. O que tem de problema de pessoa de sócio não está no gibi. Então, se você tiver uma empresa, por exemplo, tem dúvidas com relação à parte societária e está assistindo a gente agora, levanta a hashtag aí, ó, faz a live sobre tipo empresarial. Bota aí no hashtag que a gente faz aí mais na frente. Ok? Então, voltando aqui. Definir o tipo empresarial, nós vamos definir agora o porte da empresa. O contador vai perguntar, né, sobre o capital social da empresa. Qual vai ser o capital social? O capital de investimento. O capital de investimento, aí você vai dizer, você levantou naquela conta lá no planejamento, na viabilidade, quanto você vai gastar para poder tornar o negócio possível. Se você vai produzir alguma coisa, desde a produção até o registro. Então lembre-se, o registro da empresa conta como investimento também. Então não é só a minha abertura, só questão de procedimentos, de processos de operacionais. Não é isso não. Você tem que, quando você vai fazer a viabilidade lá no seu planejamento, você tem que contar também com o valor que você vai gastar para abrir. E quais os documentos que você vai gastar para abrir aí? É o CNPJ, tá? O alvará, um certificado digital, tá? Esse é o básico. Sem contar que determinados negócios tem a vigilância sanitária e ainda tem a questão do corpo de bombeiros. Então, você tem que prever mais ou menos esses gastos aí na pesquisa de viabilidade. Tem que deixar esse dinheiro aí bonito, lá, separadinho, porque esses valores são gastos pré-operacionais, né? Eles são gastos pré-operacionais e eles contam no capital social da empresa, entendeu? E gastos pré-operacionais, eles são amortizados em até 10 anos. Então, quando seu contador vai fazer a sua contabilidade lá, ele não vai jogando esses gastos diretamente nas despesas, não, ele vai amortizando isso. Mas isso aí é outra coisa que a gente vai fazer, inclusive se você tiver curiosidade sobre esse tipo de coisa, né, bota aí, né, levanta a hashtag aí, faz a live sobre tal tema, a gente vai fazer aqui, ok? Então, quando você definir o capital social lá, o seu investimento, se disser para o contador, um exemplo, vou definir um capital aqui de 300 mil reais, tá? Bem, 300 mil reais, a sua empresa vai ser microempresa. Mas, poxa, eu queria que você registrasse como empresário individual. Quer dizer, como EPP, empresa de pequeno porte. Bem, seu capital tem que ser um capital mais alto. Entendeu? Tem que ser um capitalzinho mais alto. Por quê? É o grau de evolução. Normalmente as empresas começam como microempresa e à medida que vai evoluindo o seu capital social, você vai também aumentando a questão do porte. Claro, o capital social ele vai aumentando gradativamente de acordo com a evolução da empresa das suas receitas e lucros apurados ao longo dos anos. Então, mas isso pode acontecer de você já abrir uma empresa, por exemplo, dela como empresa de pequeno porte ou como limitada direto, né? Como limitado direto. Isso pode acontecer? Sim. Isso pode acontecer, de acordo com o grau de investimento que você vai abrir. Tá? Lembre-se disso. Dependendo do grau do que você vai abrir, você já pode abrir uma empresa que não seja nem microempresa, nem empresa de pequeno porte. Você pode abrir uma empresa médio direto. Entende? Que é o porte empresarial. Quais são os portes empresariais hoje? Nós temos a microempresa,
microempresa, nós temos a empresa de pequeno porte, nós temos as empresas de responsabilidade limitada, as limitadas, LTDA, e temos as sociedades anônimas. Tá? São os portes empresariais hoje. Ah, Leandro, mas e o MEI? Bem, vamos lá. O MEI, ele faz parte da microempresa. O MEI faz parte da microempresa. Lembrando aqui a todos, tá? Vocês que chegaram aí agora, tá? Que o Pergunte ao Contador é toda quarta-feira às 7 da noite. Hoje nós estamos fazendo sobre empreendedorismo e as próximas 5 lives, próximas lives também serão sobre empreendedorismo. Então hoje nós estamos falando sobre organização empresarial. Dia 8 vamos falar sobre microempreendedor individual. Então você que conhece o MEI, você que é MEI, você que pretende ser um, então fica ligado. Você está assistindo aqui, assiste semana que vem também, tá? Dia 15 vamos falar sobre micro e pequenas empresas, tá? Dia 22 vamos falar sobre gestão empresarial. E dia 29 vamos fazer um geralzão aí, né? Tirando dúvidas do pessoal que tiver ao longo desses programas aí. Ok? Então, quem tiver pergunta, pode deixar aí nos comentários ou no direct lá no Instagram, quem estiver vendo pelo Instagram, ou você que está assistindo pelo Facebook, pode deixar também no Messenger aí. Se não der para a gente responder ao longo do programa, nós vamos responder aí durante a semana, ok? Ou ao vivo no próximo programa também. Tudo bem? Então, as microempresas, né, como eu estava falando aqui, o MEI, ele faz parte das microempresas. O que acontece? Quando foi criado o Simples Nacional, né, lá atrás, criou-se a figura das micro e pequenas empresas. Antes não tinha isso. Antes era limitada e SA. Ou você abria como limitada, ou era SA. Mas para chegar a SA, tem todo um grau aí para você percorrer, toda uma estrada para percorrer. A não ser que seu investimento seja, você vai abrir um porto, aí é outra história. Abrir uma coisa magnânima. Mas normalmente, tua estrada era começar como limitada para chegar a uma SA. Até que com a criação do Simples Nacional, criou-se a figura das micro e pequenas empresas, as empresas de pequeno porte. E aí foi criado o MEI, lá atrás. Se eu não me engano, foi em 2008, 2009, por aí. Foi criada a figura do MEI, mas o MEI só teve realmente um boom mesmo de 2014 para cá. De 2014 que realmente o MEI teve uma ascensão grande no Brasil. Né? E aí, o MEI ele ocupa, né, a faixa 1 do Simples Nacional, né, de faturamento, que é de 0 até 81. Hoje a primeira faixa basicamente não vou dizer nem faixa 1, mas ele faz parte da faixa 1 da microempresa, que a faixa 1 da microempresa é de 0, não, é a faixa 1 mesmo, a faixa 1 é até 81 mil. Então a faixa 1 de microempresa é o MEI, de 0 a 81 mil. Acima disso, você é microempresa, ou seja, você que é MEI, ultrapassou os 81 mil no ano, tá? Você que é MEI, que é um MEI antigo já, de anos aí, tá? Se você ultrapassar os 81 mil, você vai virar microempresa, direto. Vai ser feito o desenquadramento e aí vai virar microempresa. Mas isso nós vamos falar mais aprofundado na próxima semana, tá? Na próxima semana. Então, você vai virar microempresa. Então, hoje o MEI, ele é a primeira faixa de microempresa, né? Então, você está ali na faixa 1, de 0 até 81 mil. Dentro daquela faixa do MEI ali, por exemplo, você não tem a questão dos impostos do Simples Nacional. Não tem. Você só tem a questão do INSS, né? E do ISS ou ICM, no caso, se você for vender alguma coisa, né? ISS, no caso de prestação de serviço, e ICM, no caso de comércio, indústria, pequena indústria, né? Ou se eu não me engano, acho que artesanato também. Artesanato também entra nessa questão aí. Então, dentro do MEI é isso. Entendeu? Agora, a microempresa, ela começa do 81.001 até
ou 360 mil reais de faturamento. Faturamento. Ah, Leandro, mas eu vou abrir uma empresa, minha atividade não comporta ser MEI. Ok, você vai abrir uma empresa e você vai definir o capital de investimento. Você vai, como eu te falei, dentro daquele processo de planejamento, você vai definir o capital a ser investido, né? Tendo aquela pesquisa de viabilidade empresarial, tá? Então, definiu isso tudo aí, capital está definido. E é de suma importância essa questão do capital social. Depois do porte da empresa, né? Você já passou para o contador capital e ele já identificou que o seu porte vai ser micro, ou EPP, o que for. Aí você tem a questão da razão social, tá? Razão social, isso é de muita importância. Por quê? Vou citar um exemplo aqui. Você vai abrir um empresário individual, tá? Empresário individual. Como é que é a razão social do empresário individual? É o seu nome mais o que você faz, tá? Só uma coisa, o empresário individual, ele é a evolução do MEI. Então, o cara que é MEI, ele deixa, quando ele ultrapassa os 81 mil, ele deixa de ser MEI, tá? No caso, MEI, ou seja, ele tem o CCMEI, que é o certificado do MEI, né? E aí ele evolui o documento constitutivo dele do CCMEI para o requerimento de empresário. Entende? Ele evolui do CCMEI para uma evolução para o requerimento de empresário. E ele vira empresário individual. Atenção, senhores MEIs, vocês que estão se tornando empresa, que deixaram o MEI por algum motivo, foram desenquadrados, procurem um despachante, procurem um escritório de contabilidade para alterar a documentação. Para alterar a documentação. Ok? Vocês não podem operar com a documentação do MEI estando desenquadrado. Ok? Mas isso a gente vai falar também na próxima semana. Então definir isso tudo aí, vai fazer a razão social. Vamos lá, sociedade. Você pode botar a razão que você quiser. Um exemplo. Empresa empresa de serviços municipal. Por exemplo. Uma razão bem lúdica. Você vai botar lá qual o nome que você quer. Então você pode botar o nome que você quiser e botar lá normalmente se é comércio, se é serviço, se é indústria, o que for. Tá? Então, por exemplo, aqui C&A Comércio de Roupas Limitado, um exemplo. Tá? MJ Mecânica, Serviço de Mecânica. Sei lá, um exemplo. Tá? Nesse caso, para a sociedade civil. Sociedade limitada unipessoal. Também, você tem a questão livre para botar o nome. Entendeu? É livre. Agora, no caso do empresário individual, não. No caso do empresário individual, ele é o nome completo da pessoa, mais o que ele vai fazer. Tá? Então, por exemplo, aqui, um exemplo, João da Silva, advogado. Entende? Mais ou menos assim. Essa é a razão social. A razão social é o nome da empresa. Não confundir com o nome fantasia. Não confundir nome fantasia com razão social. São coisas totalmente diferentes. Nome fantasia está ligado à marca da empresa. E a razão social é o nome empresarial da empresa. São coisas diferentes. Tá? E aí definiu a razão social, o contador vai pedir para você 3 nomes. 3 nomes possíveis para ele fazer uma busca do nome na prefeitura local que você
de onde você reside. Se você está me vendo aí de qualquer lugar do Brasil, na prefeitura da sua cidade, o contador vai fazer uma pesquisa local para saber se alguém tem esse nome. Ok? Se não, ele vai fazer também uma pesquisa de local. Você vai apresentar para ele o IPTU. Lembra que eu falei lá em planejamento, né, definição do local, eu falei que o local tem que ter IPTU comercial. Então ele vai pedir para você o IPTU do local para fazer uma busca prévia do local. Entende? Uma busca prévia do local. Pode acontecer da prefeitura local embarrear? Pode. Pode acontecer. Depende muito da localidade que você vai abrir o negócio. É o que eu falei para vocês. Prestem atenção na hora de definir o local, porque tem determinadas localidades que a prefeitura não libera determinados empreendimentos. Tá? Principalmente se for uma área residencial. Então determinados empreendimentos às vezes não são liberados para funcionar em áreas residenciais. Tá? Um exemplo aqui, por exemplo, você quer abrir algo voltado para dança, para música, que vai ter barulho, né? Que vai ter barulho. É fato que a prefeitura não vai liberar numa área que seja residência. Isso é um fato. Isso aqui é só um exemplo. Tá? Então, na hora lá no teu planejamento, o local é de suma importância. Defina bem o local, pesquise, olhe, vá, visite. Durante a sua pesquisa de mercado, veja se naquela localidade não tem o que você vai abrir. Entendeu? Porque na hora que você for passar para o contador, ele vai te pedir, ó, dá o IPTU, o espelho do IPTU aí para eu fazer uma busca prévia na prefeitura. Basicamente é isso. Entendeu? Isso aí já tem que estar bem definido com relação a isso. Aí vamos falar de quadro societário. O que é o quadro societário? O quadro societário é quantas pessoas compõe a empresa. Se for empresário individual ou sociedade limitada unipessoal, é uma pessoa. Sendo que a sociedade limitada unipessoal pode ganhar um sócio, sim ou não? Pode. Pode ganhar um sócio. Vai fazer uma alteração de contrato e vai aderir um sócio. Ok? Beleza. Agora, o empresário individual pode ganhar um sócio? Aí já você vai ter que fazer uma transformação na empresa. Ela vai deixar de ser empresário individual para ser sociedade civil. Vai mudar documento constitutivo, vai mudar tudo. Entende? Muda tudo. Muda. Você sai de um empresário um requerimento de empresário para um contrato social. Então tem toda uma mudança documental. Tem toda uma mudança. No caso da sociedade limitada unipessoal já não tem isso. Você tem um contrato, em cima de um contrato social, que é feito, só que é para uma única pessoa, mas que você vai fazer a questão aí da alteração. Lembrando que sociedade limitada unipessoal são para empresas de serviço na área técnica. É recomendado para áreas técnicas. Quem é da área técnica ou bacharelado, que tem a formação, né, como médicos, contadores, engenheiros, tá? A área de mecânica, o pessoal que vai abrir pode abrir como limitado pessoal, porque está ligado diretamente à questão do ISS. Tá? No caso, se você vai, por exemplo, vai abrir um comércio, não. Unipessoal, não. Ou é empresário individual ou é sociedade civil. Ok? Depois que você definiu a questão do quadro societário, capital social, tem as formas de tributação. Aí o contador vai fazer a pesquisa lá, né, depois que a tua empresa saiu, aí fez tudo isso, abriu o CNPJ. O CNPJ está pronto, o documento foi entregue para você. A partir daquele momento ali, tá lá o seu objeto social, o seu objeto secundário, tá? E aí ele vai ver se você, qual a forma de tributo você se enquadra. Se as suas atividades se enquadram no Simples Nacional, no lucro presumido, no lucro real. Entende? Então, assim, quando você vai abrir um negócio, que você vai fazer a formatação dele, inclusive, o ideal é que você já discuta isso com o profissional. Para que você possa levantar. Tem pessoas, por exemplo, aqui que são tão. que se apegam tanto a detalhes que, por exemplo, até simulam, né, dentro do seu planejamento as questões tributárias. Então, é interessante que você discuta com o contador, com o profissional, nessa questão, né, se ele se enquadra no simples, no lucro presumido,
Entende qual é a melhor forma de tributar, porque determinadas atividades que você vai fazer, nem sempre o Simples Nacional é bom para determinadas atividades. Às vezes o lucro presumido é melhor do que o Simples. Isso acontece? Sim, acontece. Principalmente nas atividades que são do anexo 5. Essas atividades, dependendo do seu tamanho da sua empresa, se você não vai ter um DP, por exemplo, um departamento pessoal, então de repente não compensa nem você estar no Simples Nacional, se a sua atividade caiu no anexo 5, por exemplo. Então tem todo essa coisa, né, que você vai ver com o seu contador antes de abrir. Antes de abrir. Por quê? Quando ele abrir, quando tiver aberto, que já tiver registrado, já tiver feito a opção por aquele regime ali, né, de ter aquela forma de tributação, você vai ter que se enquadrar dentro daquilo ali. Inclusive o seu preço de venda tem que se enquadrar também. Isso a gente vai falar mais na frente, sobre gestão empresarial. Lá em gestão empresarial a gente vai falar sobre preço de venda de comércio ou serviço. Então, formatação de preço. Então fica ligado que lá na frente, lá no dia 22, a gente vai estar falando sobre isso aí. Sobre formatação de preços e tudo mais. Existem pessoas, por exemplo, que reclamam de impostos, né? É que eu estou pagando imposto, mas entenda o seguinte, imposto não é despesa, imposto é repasse. Mas só vai entender isso quando você ver a live lá no dia 22, que eu vou estar explicando sobre isso. Ok? Então, definiu a forma de tributação para algumas atividades empresariais, tá? Existe uma coisa chamada responsável técnico. Então, por exemplo, eu vou abrir um consultório dentário, tá? Eu vou abrir um consultório dentário. Eu, Leandro, posso abrir um consultório dentário? Posso, contanto que o meu sócio seja um dentista. E ele assine como técnico responsável pelo consultório. Ok? Beleza. É isso que é um responsável técnico. É quando você tem uma pessoa que se responsabiliza pela execução do trabalho. No meu caso, por exemplo, que sou contador, eu, Leandro, posso ter um sócio que não seja contador, contanto que eu seja. E que eu assine pelo escritório. Isso é o responsável técnico. Então, se você vai abrir um tipo de negócio em que vai exigir um responsável, por exemplo, vai abrir uma clínica de estética, por exemplo, duas esteticistas que não têm formação em enfermagem esteta pretendem abrir uma clínica de estética. Pode, contanto que você contrate um responsável técnico para entrar no contrato social. Ou essa pessoa vai ser seu sócio, ou você vai ter essa pessoa no seu quadro de funcionários para poder responder como técnico pelo local. Porque para ter uma clínica de estética, eu já falei isso aqui, você tem que ter formação em enfermagem esteta, que é um curso de pós-graduação na área de enfermagem. Então, fica ligado. Ok? Aí, agora para encerrar, o que muita gente me pergunta é o seguinte: Leandro, eu sou obrigado a ter um contador? Sou obrigado? Sim. Toda e qualquer empresa é obrigada a ter um contador. Ok? Lei 10.406 de 2002, novo Código Civil, artigo 1179, diz que o empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e os demais de resultado econômico. É o que diz a Lei 10.406 de 2002, no seu artigo 1179, Código Civil em vigor. Ok? Então, toda e qualquer atividade empresarial é obrigada a ter um contador. Ok? No caso do MEI, a Lei Complementar 123 diz que você não precisa de um contador, contanto que você faça o que determina lá o Portal do Empreendedor, que é o que nós vamos falar no nosso próxima semana, né? No nosso próxima live aí. Nós vamos estar falando sobre microempreendedor individual e vamos estar falando bem aprofundado sobre o assunto. Tá bom? Quero agradecer a todos vocês que ficaram aí comigo.
No caso, eu quero agradecer a todo o público aqui do Rio de Janeiro, pessoal da Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesquita, que tem curtido a gente aqui, pessoal de Niterói, Campos dos Goytacazes, Volta Redonda, agradecer ao povo de São Paulo também, tem público também em Fortaleza, que eu vi, Aracaju, em alguns outros estados do Brasil, Minas Gerais, tá? A todos aí, muito obrigado, uma excelente noite para todos, e aguardo vocês aí no próximo dia 8 de junho. Lembrando que se você tem uma pergunta, você pode deixar aí nos comentários desse vídeo, ou no direct no Instagram, caso você esteja assistindo pelo Instagram, ou lá no Messenger do Facebook, tá bom? A todos aí uma ótima noite e cuide-se bem.